Nessa semana a imprensa, a grande imprensa, chamada imprensa tradicional, ficou desesperada com a mudança do Fux para a segunda turma. Vamos falar um pouco disso? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, assim você ajuda o nosso canal a crescer, porque o algoritmo distribui o conteúdo para mais gente. E também clique no Seja Membro e receba conteúdos exclusivos, extras, que a gente deixa aqui no canal para você que é membro. E também eu respondo a sua pergunta nos comentários com prioridade. Muito bem. Dito isso, e assim sendo, a gente teve a imprensa, a grande imprensa, mostrando as suas garras, né? A imprensa tradicional, que no Brasil é de esquerda, aliás, o que não é de esquerda no Brasil, eles mostraram, né, as suas garras. A gente teve aí o Reinaldo Azevedo, a Mônica Bergamo, quem mais? A Natuza Neri, do Globo News, e outros mais, demonstrando um total desespero. Chegou-se a chamar isso de golpismo ou de uma estratégia política. Veja bem, eles descobriram agora que o STF tem estratégia política. Ué, mas só agora? Até então era só jurídica essa corte? Que coisa, né? Agora, quando a coisa foi contra os interesses dessa grande imprensa, né? Quando a ação foi contra os interesses dessa grande imprensa, agora eles ficaram preocupados e descobriram que o STF é um tribunal político. Poxa, mas já faz 6 anos e meio, desde o início do inquérito das fake news, o 4781, inaugurado em abril de 2019, que nós temos uma corte política dentro do Brasil, uma corte que destruiu a Lava Jato com o Toffoli, uma corte que regulou aqui, entre aspas, censurou as redes sociais, né, com o inquérito das fake news a partir de 18 e a partir de 2019, sobretudo com as eleições, sobretudo quando eles perceberam que as redes sociais eram uma moeda política que fazia a direita ser eleita. A gente vem com uma corte política dentro do país há 6 anos e meio, no mínimo. No mínimo. Nenhum juiz é suspeito, os ministros podem julgar casos de parente. Agora mesmo, até o nepotismo, eles legalizaram essa semana. O STF entendeu que nepotismo tudo bem, que tudo bem a gente ter um governante que nomeia os parentes e beleza, tá tudo certo sempre pro STF quando quando a medida favorece a eles e aos seus parentes e aos seus escritórios ou os escritórios dos seus parentes. Pô, tem ministro sendo sancionado de tanto que descumpre a Constituição, de tanto que viola direitos humanos, como no caso do Moraes, e agora a grande imprensa descobre, porque o Fux muda de uma turma para outra, que nós temos uma corte política. Pelo amor de Deus, é vergonhoso realmente que nós tenhamos uma imprensa que seja escancaradamente de esquerda. Escancaradamente de esquerda. Uma imprensa que critica tanto as redes sociais serem polarizadas e acaba se polarizando. Se polarizando entre aspas, porque pelo menos polo admite 2 lados. A imprensa tem 2 lados. A grande imprensa, aquela imprensa tradicional, não tem 2 lados. É uma imprensa de esquerda. É uma imprensa totalmente de esquerda. Então a gente tem uma imprensa de esquerda, a gente tem ONGs de esquerda, a gente tem universidades de esquerda há décadas tomando conta da cultura e da estrutura desse país, da corte desse país. Vamos dizer a verdade, o STF é um tribunal de esquerda. De esquerda hoje, totalmente de esquerda. E aí o Fux sai de uma turma para outra e o tribunal fica sendo político para essa imprensa. Agora eles descobrem que o tribunal é político. Então, quer dizer, quando a política favorece a eles, o tribunal é chamado de jurídico mesmo sendo político. Quando a política desfavorece a esquerda, que é aqueles tem aderência, aí pronto, aí o tribunal vira político. Então, olha só como a opinião dessa galera, né, muda, ou é contornada, ou é deturpada, a depender do interesse político. Nós não temos, infelizmente, nenhum tribunal jurídico só político, nenhuma imprensa jornalística só política. E é disso que se trata. E é por isso que a gente precisa tanto das redes sociais. Porque as redes sociais acabam sendo uma via alternativa. As redes sociais, elas são um polo de informação, elas não são políticas. Não, elas são políticas também. Mas se tudo virou político,
Se tudo virou ideológico, se a corte é ideológica, se a imprensa é ideológica, e se a corte é ideológica de esquerda e a imprensa é ideológica de esquerda, então nós precisamos das redes sociais como uma válvula de escape. As redes sociais também são políticas, mas é pelo menos mais gente sendo política, porque aí você fica com alternativa. Opa, eu enxerguei aqui isso aqui sendo dito nesse veículo de comunicação. É político? É político. Bom, pelo menos eu posso aqui conferir com outros tantos mais para ter uma opinião maior ou mais abrangente sobre o assunto. Se tudo virou político dentro desse país, então pelo menos a gente tem que ter mais opções para não sermos levados na conversa, não sermos enganados. É disso que se trata. Hoje em dia as redes sociais são, sim, absolutamente essenciais, assim como as mídias independentes, assim como canais como esse, são essenciais para que você tenha alternativa aos veículos oficiais. Oficiais mesmo, oficiais até no sentido de promover a versão oficial dos governos e do STF, que no fim é a mesma coisa. O STF hoje é quem nos governa.